Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Lu, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube. Aliás, todos os dias temos vídeos aqui para a gente falar as novidades que estão acontecendo do Santos. Então, caso você ainda não seja inscrito, é interessante você se inscrever para sempre ficar muito bem informado, e também já peço para você deixar o seu like, que ajuda demais na divulgação para outros santistas também conhecerem esse vídeo e este canal. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre dois assuntos, que vocês já estão acompanhando, a novela Caio Jorge, né? Vocês acompanham aqui no canal que sempre quando sai alguma notícia vindo da imprensa italiana, principalmente de um dos maiores jornais esportivos da Itália, que é o Gazzetta dello Sport, a gente sempre traz aqui a versão da imprensa italiana. Mas hoje tivemos uma matéria da Gazeta Esportiva onde fala sobre essa questão envolvendo a uma possível proposta do Caio Jorge. Será que o Santos de fato tem conhecimento ou não? Então a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo, e também uma questão do André Mazzuco, executivo de futebol do Santos, uma fala que ele deu à entrevista a Bandeirantes, que está repercutindo bastante entre os torcedores santistas sobre contratações de peso. Será que o Santos vai realizar ou não essas contratações de peso, né? Ir ao mercado e contratar um jogador que de fato empolgue a torcida santista. Então, vamos falar sobre isso, fica até o final. Quero também a participação de vocês aqui nos comentários sobre esses assuntos, sempre muito bacana ler a sua opinião, né, sobre o que a gente comenta aqui. E bom, vamos começar primeiro com essa novela Caio Jorge, né? Quando será que teremos esse desfecho, tanto positivo ou negativo, né? A torcida do Santos já não aguenta mais essa novela envolvendo Caio Jorge. Bom, vamos ler aqui a matéria da Gazeta Esportiva, né, a Gazeta brasileira aqui, que fala sobre o Santos desconhecer as propostas que estão sendo comentadas lá na Itália. Vale ressaltar que o Giuliano Bertolucci é o empresário do Caio Jorge e ele tem um bom relacionamento principalmente com os clubes italianos, né? Então, não sei se tem de fato alguma informação em relação a isso, né, a imprensa italiana, ou se é aquele famoso oba-oba que a gente conhece, né, de empresário, coloca o jogador em um time, coloca o jogador em outro time, para fazer aquele famoso leilão, valorizar e, de fato, a partir disso, conseguir uma proposta. Mas vamos ler aqui a matéria da Gazeta Esportiva, que diz o seguinte: sem receber nenhuma proposta oficial até o momento, o Santos estranha as notícias da imprensa da Itália sobre o futuro de Caio Jorge. Tradicionais veículos italianos apontam o Milan como principal candidato pelo atacante e disposto a pagar, atenção, 6 milhões de euros, o que dá aproximadamente 37 milhões e 200 mil reais para tê-lo na próxima janela internacional de transferência, em agosto, né? Ou seja, daqui a algumas semanas. O menino da Vila já foi especulado na Inter de Milão, Juventus e Napoli, né? E agora, mais recente, o Milan. A Gazeta Esportiva apurou que nenhum clube sinalizou com esse valor, nem informalmente para os empresários ou para o Peixe. O agente Giuliano Bertolucci está na Europa e deve trazer ofertas reais em breve. Então, essa expectativa do Santos, de fato, recebeu uma proposta pelo Caio Jorge. O Santos meio que não tem o que fazer mais, né? Parece que as tratativas para renovação pararam, né? Vamos aguardar se ele vai de fato receber alguma proposta. Caso, né, vamos colocar um fato hipotético aqui. Caso o Caio Jorge não receba nenhuma proposta, aí sim existe uma possibilidade de sentar novamente com o Santos e buscar uma renovação, né, para sair na próxima janela, caso não consiga nessa. Então, vamos aguardar as próximas movimentações. Qualquer notícia a gente traz aqui, né, tanto da Gazeta dello Sport ou também, né, dos setoristas brasileiros aqui, para você ficar bem informado de Santos Futebol Clube. Vamos ver, né, se de fato alguma proposta pelo Caio Jorge aparece. E bom, vamos então falar sobre contratações. Vocês sempre me perguntam aqui, Nájila, o Santos vai contratar alguém de peso, né, principalmente com as movimentações que outros clubes estão fazendo, principalmente o Corinthians, né? Vocês sempre falam, pô, o Corinthians tem dinheiro da onde? O Santos não consegue contratar? Temos uma resposta aqui do executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, que concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes, né? Leio aqui para vocês.
Vale ressaltar que o Santos está atento, sim, ao mercado, principalmente o mercado sul-americano, né? Já trouxemos vídeos sobre isso, mas o André Mazzucco explicou como que está sendo essa movimentação do Santos no mercado interno e também no mercado externo. Abre aspas para a fala de André Mazzucco à Rádio Bandeirantes. Estamos atentos a jogadores de mais peso caso haja alguma saída. Dentro das nossas possibilidades, precisamos ser assertivos e efetivos, de achar o momento correto de trazer um jogador em condição apropriada para o que podemos hoje. É um monitoramento constante e esperamos não perder mais jogadores para planejarmos melhor na sequência e que não percamos o viés competitivo que o Fernando Diniz conseguiu. Sempre atento ao mercado interno e externo, foi o que o André Mazzucco disse à Rádio Bandeirantes, né? Principalmente, ele condiciona a essa trazer um jogador de peso a uma venda do Santos. A gente sabe que uma saída do Caio Jorge pode dar algum lucro para o Santos ou não. E mesmo também que o Caio Jorge saia e o Santos receba algum valor, eu não imagino que vai ser algo em torno, né, como a gente falou na matéria anterior, 37 milhões. Sinceramente, acho que é um valor que dificilmente algum clube vai pagar pelo Caio Jorge, com ele podendo assinar um pré-contrato, né, com qualquer equipe da Europa. Acho muito difícil. E também o Santos, nesse momento, não acredito que vai se livrar de um outro jogador, principalmente titular. O Fernando Diniz, em um primeiro momento com a venda do Luan Pérez, deu uma cornetada, né? Falando que era um jogador importante para o elenco do Santos, enfim, e não gostou muito da saída do Luan Pérez. Depois, o Fernando Diniz apareceu e entendeu o momento que o Santos está passando, né? E que de fato era interessante essa venda, até mesmo por conta de acordo que o Santos fez com a Dóin, enfim. Mas não vejo o Santos vendendo outros jogadores, só se vier uma proposta irrecusável para algum atleta. Mas vender a um custo baixo, como o Santos fez nas últimas saídas de jogadores, né? O próprio Pituca, o Soteldo, que o Santos, né, não ganhou nada, o Santos só repassou ao Achipato, o próprio Veríssimo, que foi um valor considerado baixo também, Luan Pérez, enfim. Né? Então, acho que o foco do Santos para contratação de peso deve ser a partir do próximo ano. E contratação de peso também não quer dizer que o Santos vá desembolsar um valor muito alto. O próprio exemplo do Cano, né, que a gente também já comentou aqui no canal, o próprio André Mazzucco elogiou o jogador, que conversa com ele diariamente e sempre faz umas provocações, né? Tipo, seria interessante você jogar no Santos e tal, mas ainda não existe uma proposta para que ele venha ao Santos, né? Mais aquele namorico entre Santos e Cano. Mas é uma grande contratação, né? E ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, ele que está com o contrato vencendo pelo Vasco. Então pode ser uma grande contratação sem a necessidade do Santos desembolsar vários milhões. Né? E aí a gente para lembrar os 5 reforços que o Santos trouxe nesse ano. Danilo Boza, o Moraes, Camacho, Zanocelo e Marcos Guilherme. Desses, só o Camacho que está em definitivo no Santos, né? Que ele rescindiu com o Corinthians e acabou acertando com o Santos. Os outros jogadores, existe uma grande possibilidade que permaneçam, né? Até mesmo o Marcos Guilherme, o Santos deve fazer um esforço para que ele permaneça aqui, principalmente porque ele vem jogando bem, vem entregando gols, entregando assistências. O Zanocelo, que é um empréstimo maior, né? De 2 anos, e o Santos pode realizar a compra ao final do contrato. Então, esse é um movimento que o Santos está fazendo. Então, acho que contratação de peso, quando a gente fala, né, fica muito na nossa cabeça, pô, o Santos vai desembolsar quantos milhões para trazer algum jogador? Não necessariamente. A gente pode se reforçar observando o mercado, né, observando quem está em final de contrato, em quem pode já assinar um pré-contrato e fechar essa contratação. Por isso que eu falo, o Santos precisa definir muito bem esse ano quem fica e quem sai. Quais jogadores que estão no elenco que podem reforçar o Santos para essa temporada e para as próximas temporadas? É necessário emprestar algum atleta para pegar mais experiência? Eu acho que o momento é agora. Tanto para redução da folha, como também para você entender quais são as necessidades, as carências do seu elenco. Né? Sempre falo essa questão do Caio Jorge e bato nessa tecla, que é o seguinte: não é só vamos saber se o Caio Jorge vai ficar para ganhar alguma coisa ou não.
é o planejamento esportivo que o Santos precisa fazer com a saída de um jogador importante. Caio Jorge é importantíssimo para o Santos, é o nosso titular. A gente precisa saber se temos que ir ao mercado atrás de um outro centroavante, se os que estão aqui dão conta. Então, por isso que é importante essas definições sobre o Santos, né? Quem fica, quem sai, para que a gente consiga se reforçar de uma maneira mais assertiva. Todos esses jogadores que o Santos trouxe até o momento estão sendo importantes. Né? O que menos está jogando é o Danilo Boza e o Zanocelo, né? Que estão com menos oportunidades, digamos assim. Mas o Zanocelo, no último jogo, foi importante numa construção de um dos gols do Santos. O Danilo Boza teve um jogo que ele entrou contra o Fluminense que ele foi bem, né? Contra o Palmeiras ele não foi tão bem, mas contra o Fluminense ele jogou bem. Então, são jogadores que estão sendo aproveitados, estão chegando ao Santos, estão jogando. Né? Parou com aquela festa de contratar vários jogadores que a gente nem lembrava mais, passava alguns meses que estava no Santos, porque nunca jogava. Então, o Santos precisa ser mais assertivo, pagando para ter o jogador ou não. E bom, essas são as notícias, né? Temos mais uma live hoje às 17 horas, nosso boletim fantástico. Caso pinte, né, alguma novidade, a gente vai comentar lá. E eu espero a sua presença também a partir das 17 horas aqui. Todos os dias, de segunda a sexta, estamos com essa live às 17 horas para a gente falar sobre Santos Futebol Clube de uma maneira mais próxima, né? Meio sem roteiro, para a gente conversar, atualizar sobre as notícias do Santos. E às 8 horas também sai outro vídeo com outras informações também sobre Santos Futebol Clube. Peço para você que ainda não deixou o seu like, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e quero te pedir um favor. Vou deixar um link aqui na descrição do canal Os Cornetas FC, que é um programa de rádio que eu participo e também tem transmissão aqui no YouTube. E a gente precisa bater a meta logo de 1.000 inscritos, estamos quase lá, mas eu acredito que com a sua ajuda a gente vai chegar ainda mais rápido. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.